Boa noite, gente. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um culto online. Estamos trabalhando a série Prosperando em Tempos Difíceis. Hoje você vai ter uma palavra extraordinária com Camila Alcântara. Se prepare para ser impactado. Já pegue seu lápis, sua Bíblia, seu copo d'água para você não sair daí por nada. Antes disso, eu quero dar alguns recados. Eu gostaria de informar você que já teve vontade de fazer o remo e nunca teve tempo disponível. As matrículas estão abertas até o final de julho e você tem a possibilidade de estar fazendo ele online durante este período. Então, o mundo passou por uma crise, mas você teve uma oportunidade. Então, se você tem vontade de fazer o rema, entre em contato conosco, você vai ter a possibilidade de estar tendo esse acesso online, ok? Gostaria de lembrar vocês que nossos cultos estão funcionando de domingo presencialmente. Então, o culto de domingo ele é presencial às 9h30 da manhã. Participe, pode vir aqui, nós estamos trabalhando conforme os decretos, mas está disponível para que você possa estar tendo esse tempo de voltar a cultuar presencialmente. A Secretaria da Igreja está aberta sempre das 9 da manhã até o meio-dia e das 2 da tarde até as 5 da tarde. Se você quiser tirar alguma dúvida, marcar alguma reunião pastoral, comprar algum livro, se você quiser passar aqui para dar seu dízimo, sua oferta, você pode ficar à vontade. Estamos funcionando normalmente. Os nossos telefones também estão à sua disposição no período que você precisar para atender você em qualquer necessidade. Vai ficar disponível para você o banner com as contas da igreja e com o link do PagSeguro. Se você quiser dizimar e ofertar online, você tem essa possibilidade de fazer isso agora. Sejam abençoados na prática da palavra. Fique com a Camila Alcântara. Um abraço. Graça e paz, queridos. Como prosperar em tempos difíceis? Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso. Amém? 1 Coríntios 15, 58 fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Eu quero colocar também para vocês um outro versículo chave. Gálatas 6, 9 fala: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Queridos, existe uma chave neste versículo em Gálatas que fala que no tempo próprio nós vamos colher. E fala para nós não nos cansarmos de fazer o bem, porque é desse bem que nós fazemos que nós vamos colher. E o terceiro ponto que ele toca é: nós vamos colher se nós não desanimarmos. Eu entendo que numa carreira cristã, para a gente não perder aquilo que a gente plantou ontem, a gente precisa ter uma constância e uma firmeza hoje. Então, amados, nós precisamos entender que todos os dias existe algo dentro de nós que borbulha, existe algo, uma palavra dentro de nós que nos mantém firme, mas existe uma ação correspondente a tudo isso. Manter-se firme, manter-se constante, abundante na obra do Senhor. A obra do Senhor é a direção e aquilo que Deus te fez para fazer. Você nasceu para pregar o Evangelho, para propagar as boas novas, para mostrar e refletir Cristo através da sua vida. Se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos cumprindo um bom propósito. Nós não estamos fazendo a obra do Senhor. E nós precisamos que isso seja no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, em tudo como a gente age, como a gente faz, como a gente fala, como a gente reage. Sabe, queridos, existe um segredo aqui de colheita, de prosperidade e de como caminhar independente da situação. Mas existe um segredo de firmeza e de constância em todo o tempo. Sabe, nós precisamos entender que independente das circunstâncias e por mais difícil que isso esteja, no seu tempo, você precisa encontrar na palavra do Senhor a verdade que ela traz e a sua força, porque Ele é a nossa força, Ele é a fortaleza, Ele é o socorro bem presente para agora, para já. Então, vamos ler aqui, 1 Reis 2, 1, 2, Davi fala para Salomão quando ele está para morrer: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e ser homem. E ele começa a dar vários conselhos.
Mas um dos conselhos que ele dá para Salomão é: esforça-te, pois, e sê homem. Algumas versões falam: e sê valente. Sabe, queridos, para a gente ser firme, para a gente se manter constante, você precisa ser valente. Porque o corajoso, ele não vai pensar duas vezes naquilo que ele tem que fazer quando Deus te dá uma direção. O corajoso, ele vai fazer aquilo que é certo. Sabe, Golias, filisteu, ficou dias falando: tem homem aí, tem homem aí, tem homem aí, até que o jovem se levantou e ele falou: tem um homem aqui, porque ele sabia da convicção de que ele estava ali, de que ele era um homem. E onde estavam todos os outros que não se apresentaram para este momento? Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos precisando nos levantar diante das circunstâncias e colocar: opa, peraí, tem uma mulher de Deus aqui e Cristo já venceu por mim. Então eu não permito que este tipo de circunstância, doença não permanece na minha casa, falta não existe no meu lar. Sabe por quê? Porque existe uma palavra dentro de você que tem que estar cravada no seu coração e é isso que você vai exalar, é isso que você vai divulgar aos quatro cantos do mundo, porque o crente vive pela fé. A partir do momento que você entende essa realidade, isso se materializa. E quando isso se materializar na sua vida, você vai ver que as barreiras vão ser rompidas, você vai entender que existe um poder que age em você, um espírito de fortaleza, força, um espírito de amor e de equilíbrio. Por que o equilíbrio, queridos? Porque não adianta você viver de empolgação. Não adianta você pegar agora que nós estamos nesse período que a gente tem um pouquinho mais de tempo aqui ou ali e você fazer da sua vida uma vida de 24 horas de oração. Glória a Deus se você conseguir isso, querido. Mas eu quero te desafiar a permanecer nisso, a permanecer nas coisas que você tem plantado agora, a permanecer nas coisas que você se propôs a fazer, que Deus te deu de direção neste tempo. Porque senão você vai encher o seu tanque, mas no meio do caminho ele vai se pôr vazio. E se você não entender que essa manutenção, ela é diária e constante, porque cada dia é um tipo de situação que você vai enfrentar, é um tipo de gigante que a gente derruba. Se você não entender isso, que você já venceu, e por isso você vai simplesmente colocar a palavra em ação e caminhar com a autoridade de Cristo, você vai perecer, você vai se desgastar, você vai se cansar. E Gálatas é claro quando fala: não nos cansemos de fazer o bem. Eu entendo que a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo, mas eu entendo também que tem uma forma correta de fazer, seguindo a orientação de Deus, seguindo em como é para fazer este bem. Colocando a palavra junto, entendendo que não é na força do seu braço, mas sim na força do Senhor. Existe uma graça, existe um revestimento de poder em nós. A partir do momento que o Espírito Santo está em nós, habita em nós, age através de nós, a oração em línguas vai te fortalecer nisso. E você vai andar como um foguete, numa velocidade sobrenatural, e não como um teco-teco no momento que você tem que estar avante. Sabe, queridos, você precisa entender que a palavra do Senhor, ela é a verdade, e é isso que vai fazer você colocar em ação, é isso que vai encher o seu combustível. Quando você olhar na geladeira e não tiverem as coisas, você vai ver aquelas coisas e você vai declarar: obrigada, Senhor, por isso, obrigada por aquilo. Deixa eu te falar, as coisas que são loucuras para os filhos de Deus, é disso que vai alimentar. O homem natural, ele não vai entender esse tipo de loucura que você vai fazer. Mas nós precisamos andar e caminhar em fé e trazer à realidade aquilo que já está preparado. Você não está negando essa circunstância, mas essa circunstância não tem legalidade sobre a nossa vida. Como que a gente passa em tempos de tempestades? Como que a gente passa esses momentos difíceis? Como que a gente vive isso? Vivendo a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus não vai ser só no período de quarentena que vai te manter em pé. Viver a palavra de Deus, ela precisa ser todos os dias da sua vida para que você tenha sustento, para que você se permaneça firme, para que a sua raiz seja aprofundada. Para que você não pare no meio do caminho e, como fala em Coríntios, você não conta os gastos daquele edifício que você vai fazer e você comece a passar vergonha porque você não vai conseguir terminar.
para que você não comece mais uma vez um período, agora eu vou me exercitar, agora eu vou fazer isso, mas você começa com todo o gás, mas você não tem planejamento, você não tem propósito. Você precisa entender o propósito, eu preciso entender o meu propósito. Nós precisamos entender que nós como igreja estamos aqui para desfazer as obras do inferno e propagar a Cristo, sendo abundantes nesta obra do Senhor. Ser firme, ser constante, porque a colheita vai chegar. O nosso trabalho não é em vão. E é isso que está sendo falado em Gálatas 6. Como que a gente se mantém firme num tempo desse, num tempo de tempestade, fazendo a obra do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos parar com a nossa mente religiosa e achar que fazer a obra do Senhor é servir na igreja. Se nós temos essa mentalidade, isso é muito pequeno. Fazer a obra do Senhor é brilhar a Cristo em todo momento da nossa vida. Fazer a obra do Senhor é fazer o bem em toda oportunidade que você tem. Fazer a obra do Senhor é você ser o casaco para aquele que está com frio. É você ser o alimento para aquele que está com fome. É você ser o refrigério para aquele que está atormentado. Você é um canal de libertação nesta terra. E a nossa mente religiosa precisa parar de imaginar que fazer a obra do Senhor é servir na igreja. Sabe? Eu espero verdadeiramente que este momento nós possamos refletir e que nós não sejamos como um atleta que começa a correr e não consegue terminar a sua carreira, mas que nós sejamos firmes e constantes ao ponto de chegar como Paulo um dia chegou, eu cumpri a carreira. Sabe? Cada vez que a gente cumpre, cada vez que a gente faz isso, a gente se fortalece no Senhor e isso se torna força em nós. Davi fala para Salomão, quando ele está para partir desta terra, esforça-te, pois, e sê homem. Algumas versões, e sê corajoso. Corajoso não fica pensando aquilo que ele tem que fazer, o corajoso ele vai e ele faz. Se Deus te dá uma direção, ele vai e faz. Ele vai e faz. Quando Golias gritava, tem homem aí, Davi tinha a propriedade, a segurança. Opa, eu sou um homem, eu estou aqui, eu vou. Sabe, ele não mediu as consequências. Talvez ele tenha pensado depois, meu Deus, será que eu dou conta disso? Mas ele sabia que ele era um homem ali. E eu vou fazer. Eu vou enfrentar. Então, a nossa atitude hoje em permanecer firme é enfrentando as situações. Com o quê? Não no nosso braço, mas com a palavra do Senhor. Colocando tudo aquilo que nós temos já dentro de nós. Eu não aceito doença, eu não aceito perda. Nós vamos avançar. Eu estou aqui para brilhar a luz de Cristo. Você está aqui para brilhar a luz de Cristo. E nós precisamos disso vivo em nós. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor Deus, Ele é contigo. Ele está contigo o tempo inteiro. Ele é contigo por onde quer que andares. Não existe onde você vá, circunstância que você viva, que Deus não esteja com você. Então, nós temos o canal certo, que já nos deu a vitória. Por quê? Porque a gente lendo um versículo antes, 1 Coríntios 15, 57, antes de falar sobre o versículo de ser firme e constante, ele nos dá uma segurança. Ele fala que, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo já veio, a vitória já foi dada. E por conta desta verdade que ele fala, Deus já deu a vitória. Agora, ser firme, ser constante e abundante na obra do Senhor. Pode ir, pode fazer, pode enfrentar, pode encarar. Ser corajoso. Tem de bom ânimo. Amém, aleluia. O Senhor é bom, glória a Deus. Glória a Deus. Hebreus 10, 35 ao 39 fala assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveis feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, você faz a vontade de Deus para você alcançar a promessa. Se você não entende que vai haver um momento certo para você colher
isso, você está rejeitando a confiança que existe no Senhor Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos ter uma convicção de que Deus, Ele é a verdade. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu e você precisamos ter essa convicção. Por quê? Porque fala assim, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir e virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe, queridos, quando nós recuamos nas verdades daquilo que Deus já nos entregou, isso é falta de fé. Isso é não crer naquilo que é a verdade do Senhor. E quando nós não temos e nós recuamos na nossa fé, o Senhor não se agrada da nossa atitude, da nossa postura. Ele é claro, o justo vive pela fé. E se ele recua, a minha alma não tem prazer nele. Então vamos avante, vamos fazer aquilo que Deus já nos ensinou, desfazer as obras do inferno, viver reinando em vida, trazendo a realidade. No mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. A gente não pode parar, nós não nascemos para ser paralisados, nós nascemos para um avanço, nós nascemos para um propósito, nós nascemos para falar tudo isso para estas pessoas e para que seja injetado nelas um gás diferente, uma vontade de viver de forma diferente, de olhar para vocês, de olhar para mim e as pessoas entenderem, eu preciso dessa fonte. Eu preciso disso porque eu estou sendo sufocado, eu estou sendo sucumbido. Amém? Aleluia. Josué 1, 6, 9 fala, esforça-te, tem de bom ânimo, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu e você, nós temos muitas colheitas, mas nós não podemos esquecer que a gente não pode desanimar hoje, para que a colheita de ontem, ela chegue verdinha, com o frescor de Deus, com a providência que você precisa para hoje. Amém? Fiquem na graça do Senhor. Eu amo vocês, obrigada e vamos avançando. Amém? Deus abençoe.